Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Nós estamos hoje no dia 24 de maio de 2020, dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que começou um pouquinho antes ali pelo WhatsApp, com a nossa igreja reunida ali no grupo. E agora, então, nesse momento, nós vamos passar a palavra de Deus para os irmãos, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para trazer aos irmãos hoje. É sobre a graça divina, amém? E nós vamos verificar então pela palavra de Deus que a graça divina é suficiente na nossa vida, amém? Mas antes de nós entrarmos na mensagem da palavra de Deus, eu quero orientar você a continuar buscando ao Senhor incessantemente em oração, por conta de toda a situação que nós estamos envolvidos, que a nossa nação está envolvida, tá? Por conta dessa pandemia. Nós temos constantemente buscado ao Senhor em oração e não podemos esmorecer, amém? Tá? Então é importante que nós estejamos sempre aí no altar do Senhor, rogando pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, enfim, por toda a nação, e também uma oração estendida em favor de toda a humanidade, para que Deus dê graça nesse momento de grande dificuldade, amém? Então vamos orar já ao Senhor e nos preparar então para receber a sua palavra, amém? Deus de graça, Deus de poder e Pai de amor, nós glorificamos, Senhor, o teu santo nome, pela bênção que o Senhor nos dá de nós nos reunirmos como igreja do Senhor Jesus. A distância é verdade, Senhor, mas com os nossos corações aproximados na doce comunhão do Teu Espírito Santo que habita, Senhor, na Tua igreja. Nós, ó Pai, te bendizemos porque podemos ter um tempo agora onde a nossa fé vai ser edificada, Senhor, na leitura e na pregação da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra chegue no coração dos Teus servos, Senhor. Chegue também nos corações, Senhor, daqueles que estão afastados, Senhor, daqueles que não te conhecem, Senhor, que não reconheceram ainda Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e que esta palavra, então, ó Pai, faça diferença nas suas vidas, a obra do Espírito Santo de convencimento, Senhor, possa operar a Tua graça salvadora, Senhor, mais uma vez nessa noite nós te pedimos, ó Deus. E nós queremos ainda te rogar, Senhor, para que em toda esta situação, Senhor, ela seja, em nome de Jesus, revertida para a glória do Teu nome, Senhor. Tem sido dias difíceis, Senhor, tem sido dias complicados, por tudo que tem vindo, Senhor, com essa situação dessa epidemia, desse vírus, ó Pai. E nós pedimos que a Tua graça, Senhor, que a Tua compaixão, Senhor, ela se manifeste, Senhor, e o Senhor possa afastar todo este mal, Senhor, de sobre nós. Tende misericórdia, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, e abençoa a nossa nação, Senhor. Deus, dá graça também na vida daquelas pessoas que estão, Senhor, enlutadas, Senhor, estão com o seu coração entristecido, Senhor, porque perderam os seus queridos. Visita, Senhor, nesse momento de aflição, nesse momento de dor, Senhor, de perda, que o Teu conforto venha sobre cada vida em nome de Jesus, Senhor. Aquele que também está ansioso, estressado, preocupado, temeroso, Senhor, ou trabalha com o Teu Espírito Santo, Senhor. Vem trazer a Tua graça, Senhor, sobre estas vidas e que possam, Senhor, descansar no Senhor. Nós te pedimos assim, Senhor, já agradecidos, e pedindo então que o nosso entendimento agora ele seja aberto, Senhor, para as verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te glorificamos e agradecemos. Amém. E amém. Graças a Deus. Muito bem, então o título da mensagem hoje é A Graça Divina é Suficiente. Como você vê aí na tela, o texto base então é aquele texto muito conhecido das revelações que Deus deu então ao apóstolo Paulo. Está ali então em 2 Coríntios capítulo 12, os versos de 1 a 10. Vamos fazer a leitura? Acompanhe aí na tela a leitura então da palavra do Senhor, onde está escrito assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe.
foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Que passagem linda, não, irmãos? Que texto maravilhoso aí, desse momento que o apóstolo Paulo viveu na sua vida, de uma experiência profunda com o Senhor, de intimidade com o Senhor, e que ele levou 14 anos para revelar, não é verdade? Como nós lemos aí. Então, irmãos, quando Paulo escreve essa carta, a segunda carta aos Coríntios, nós temos nesse capítulo que nós lemos e no capítulo anterior, a passagem assim, digamos, mais descritiva da vida do apóstolo Paulo. Ele nos conta em detalhes como ele sofreu uma longa e intensa perseguição por conta da sua pregação do evangelho. Havia muitos opositores, falsos mestres, então, querendo usurpar a sua autoridade frente à igreja de Corinto. Então Paulo se antecipa escrevendo esta carta e trazendo então a defesa da sua autoridade apostólica. Ele não tem ali, escrevendo essa carta, quando ele relata todas as experiências da sua vida, no capítulo 11, no capítulo 12, nenhuma intenção, tá certo, de exaltação diante daqueles irmãos. Ele não tem nenhuma intenção de querer causar uma boa impressão, mas o seu objetivo certamente é um objetivo nobre, é defender o seu ministério. Eu até recomendo a você, meu irmão, minha irmã, que faça a leitura depois com mais calma, com mais tempo, dessa passagem, porque você vai ver que essa leitura, ela tem assim a capacidade de nos fortalecer tremendamente na nossa vida cristã, vendo, né, tudo aquilo que o apóstolo Paulo suportou e venceu. Então isso nos traz um novo ânimo, abençoando as nossas vidas de uma forma assim especial. Então eu recomendo a leitura, faça a leitura depois com mais cuidado. Hoje nós vamos ficar só com esse trecho, que é um trecho final, né, desse relato, dessa experiência em particular maravilhosa, tá? E também do seu espinho na carne. Mas nós temos certeza então que essa passagem vai nos abençoar nessa noite, tá? Então, a graça divina é suficiente. E ela é suficiente, sim, irmãos, para nos capacitar para a realização da obra do Senhor. Irmãos, o apóstolo aqui, ele passara por uma experiência especial de íntima comunhão com Deus. E embora ele inicie falando na terceira pessoa, dando a entender que essa experiência não seria sua, mas seria de uma outra pessoa, nós tomamos então conhecimento ali no verso de número 7 que, na realidade, ele que é o protagonista desse acontecimento extraordinário. Por que extraordinário? Porque ele nos conta então que ele foi arrebatado até o céu da morada do Senhor. Veja que ele fala do terceiro céu,
Então, o primeiro céu, então, seria aonde ali estão as nossas, as aves voam, né? O céu onde a gente vê o firmamento. Na sequência, então, o segundo céu, o das estrelas, dos planetas, do sol, da lua, enfim. O terceiro céu já, então, o da morada do nosso Senhor. E ele mesmo, então, passados 14 anos dessa experiência, apesar de tanto tempo passado, ele mesmo não sabia exatamente como é que tinha sido aquela experiência, de tão grandiosa que ela foi. Tanto é que você vê aí na passagem que ele não sabia dizer se era no corpo, esse arrebatamento, ou fora do corpo. Ele, por duas vezes, então, faz esta menção, tá? Então, de tão extraordinária, ele nem tinha assim um entendimento completo sobre essa situação. Certamente, irmãos, essa experiência permitiu que ele visse ali coisas extraordinárias, irmãos. Mas, de fato, aquilo que impactou ele foi o que ele pôde ouvir ali durante aquele momento, porque é justamente disso que ele faz referência, dizendo que ali ele ouviu então palavras que eram inefáveis, irmãos, né? Um termo então que é usado para aqueles segredos divinos que são ocultos aos seres humanos, que são segredos divinos que são somente daquela esfera e daquela realidade, que não é dada ao homem ter conhecimento, mas Paulo ali ouviu aquelas palavras. Então, irmãos, nós sabemos ou tentamos precisar mais ou menos, né, quando aconteceu isso na vida do apóstolo Paulo, justamente baseado nesse tempo que ele informa aí, tá, de 14 anos. Então, muito provavelmente essa experiência aconteceu ali quando ele estava na sua estadia na cidade de Antioquia, junto ali em companhia de Barnabé. Você vai encontrar essa passagem lá em Atos capítulo 11, tá? Então é nesse momento que Paulo passa por essa experiência. Nós não sabemos dizer ao certo, irmãos, o porquê que Deus permitiu a ele, né, deu a ele tal experiência, deu a ele tal revelação. No entanto, irmãos, fica fácil da gente deduzir, tá, que um dos objetivos do Senhor é justamente que ele usasse essa experiência, o relato dessa experiência, para reforçar a sua posição apostólica, para revelar, então, e para mostrar que, de fato, ele possuía a autoridade apostólica frente às igrejas às quais ele havia estabelecido, fundado, inclusive a igreja de Corinto. Visto que Paulo só está revelando isso agora, e no momento onde ele está justamente efetivando, né, dando um ponto final naquelas acusações falsas que aqueles falsos apóstolos, falsos mestres estavam fazendo a respeito dele junto à igreja de Corinto, junto aos irmãos de Corinto. Então, Deus tinha aí sim um propósito, tá, nesse sentido. Mas eu penso também, irmãos, que o conteúdo dessa revelação foi fortalecedor para que ele pudesse, irmãos, suportar tudo aquilo que estaria por vir em seu ministério de pregação do evangelho aos gentios. Lembrando, irmãos, que, como eu disse, ele estava em Antioquia. E ali de Antioquia, irmãos, nós sabemos que ele inicia, então, as suas viagens missionárias. A sua primeira viagem missionária vai acontecer então a partir dali, irmãos. Tá? Então Deus já estava preparando o seu servo, Deus já estava orientando o seu servo. Então, irmãos, como nós percebemos aí, nós vemos um apóstolo que está fortalecido, preparado, né, naquilo que o Senhor o capacita para realizar a sua obra de pregação do evangelho, amém? Assim também ocorre conosco, irmãos, tá? Somos chamados na graça divina para a salvação. Nós somos chamados também para a realização da obra do Senhor. Mas nesse chamado de salvação e nesse chamado para a realização da obra do Senhor, nós somos também, na graça divina, capacitados de forma sobrenatural para a realização
da obra do Senhor. Quando eu estou dizendo, irmãos, e usando a palavra sobrenatural, eu não estou me referindo aqui de que cada crente terá uma visão, cada crente será então arrebatado até o terceiro céu para então ele poder realizar a obra do Senhor. Não, não. O que eu quero dizer é que a comunhão íntima com o Senhor, ela sim nos preparará diretamente. É o Senhor que vai nos equipar, é o Santo Espírito de Deus que agirá nos qualificando para realizar a obra do Senhor. De forma que quando o crente estiver, então, em oração com o Senhor, o que vai acontecer é que naquele contato com o Senhor, naquela intimidade com Deus, o seu coração, então, ele vai ter um fervor, ele vai estar então em chamas, para que ele seja então usado pelo Senhor, porque é o próprio Deus que vai nos levar nesse direcionamento, amém? Deus também usará pessoas à nossa volta, que se colocarão ao nosso lado para nos despertar, para nos motivar, para nos treinar. Eu quero lembrar a você que naquele momento que Paulo então estava ali em Antioquia, quem estava com ele era Barnabé. Barnabé então foi ali aquela pessoa, né, que o encaminhou, que o auxiliou, que esteve com ele na viagem missionária. Então o Senhor vai usar pessoas, tá, para te treinar, para te motivar, para te levar para a obra. Inclusive o Senhor também usará de circunstâncias da sua vida, tá, que Ele vai criar para te capacitar. Eu vou falando essas coisas aqui e eu vou me lembrando então do meu chamado para o ministério, né, para a obra do Senhor. E eu me lembro então quando o Senhor me colocou numa situação assim, que era uma situação, uma circunstância de como que jogado no fogo, né? Porque o Senhor, o meu chamado mal tinha acabado de se confirmar, eu nem tinha conversado com o meu pastor sobre essa confirmação deste chamado, e o pastor já imediatamente me colocou numa obra, né? Me colocou para realizar então uma obra numa congregação, né? Num ponto de pregação, e eu me senti ali naquele momento, né, sem capacidade alguma, sem condições. Eu sabia do chamado, eu entendia até que de alguma forma Deus estava usando o pastor, mas eu me sentia inapropriado para realizar aquele trabalho. Mas irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui, né, do fervor por realizar a obra do Senhor quando orava, né, de pessoas ao lado para auxiliar, para equipar, tudo isso foi acontecendo, irmãos, e Deus realizou sua obra na minha vida. Hoje, graças a Deus, são mais de 20 anos de ministério pastoral, para louvor e honra e glória do nosso Deus. Assim também é na sua vida, meu irmão. Você que é servo do Senhor, a graça divina, ela é suficiente, meu irmão, para te preparar para a obra de Deus. O que o Senhor precisar fazer para te deixar equipado, para realizar o ministério que Ele tem chamado você, Ele vai fazer. Tenha certeza disso, amém? Então, esteja atento. Você de repente vai estar numa área de louvor, você de repente vai ser chamado, Deus vai tocar no seu coração na área de evangelização, na área das missões, na área da ação social. Deus tocará o seu coração, enfim, e ali Deus vai então estar te capacitando, amém? Tenha certeza disso, esteja então com os seus olhos abertos para o agir de Deus maravilhoso, porque a graça divina, ela nos capacita para a realização da obra do Senhor, amém? Foi assim com Paulo, foi assim comigo, tem sido assim comigo, é assim com você também, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a graça divina, ela também é suficiente, irmãos, para nos transformar a vida, amém? A partir da graça, irmãos, em nossas vidas é que nós já não somos mais os mesmos, porque quando somos salvos,
a nossa vida, ela é transformada. Nós passamos a ser uma nova criatura. São novos pensamentos e novas as atitudes. E eu quero que você repare aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, a mudança tremenda que o apóstolo Paulo, que antes era então perseguidor da igreja, e ele agora passa para o lado dos perseguidos, porque agora ele é o quê? Ele é igreja. Tá? Então note aqui que Paulo fala alguma coisinha aqui sobre essa mudança da vida dele, tá? Olha a nova atitude de Paulo. Paulo, você sabe, ele era alguém que antes era orgulhoso da sua origem israelita. Antes ele tinha, o orgulho de ser alguém que pertencia à seita dos fariseus. Então ele tinha orgulho dessa condição. Antes ele tinha um extremo zelo na perseguição dos oponentes da sua fé, leia-se aí, entenda-se aí, os cristãos, ele os perseguia, tá? Mas esse orgulho, irmãos, nós já não vemos aqui nesta passagem, amém? Antes, o que nós vemos aqui, irmãos, é a humildade. Amém, irmãos? A humildade do apóstolo. Essa é a maior propriedade que Paulo apresenta nesse momento. Porque veja que ele escreve o discurso, o relato dessa experiência maravilhosa de revelação em terceira pessoa. Ele fala, eu conheço um homem, tá? E em todo momento do relato, principalmente ali no verso de número 5, você vai perceber que o foco que ele quer dar aos leitores da sua carta não é o foco na sua pessoa, mas é o foco na experiência que ele passou. Porque ele diz ali então, literalmente, que ele vai se gloriar dessa coisa me gloriarei, não de mim mesmo, ele diz. Tá? Então, isso é muito importante nós repararmos, irmãos. Aqui nós temos um Paulo completamente humilde. Olha que mudança, irmãos. Nada de orgulho. Por quê? Porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, a graça divina, ela tem um poder transformador. Nada de orgulho na vida do crente. Irmãos, o orgulho é o pecado terrível na vida do ser humano. O orgulho destrói aquelas pessoas que o alimentam. E não somente aquelas pessoas que manifestam orgulho, mas também as pessoas que estão à volta dos orgulhosos. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque o orgulhoso, ele sempre faz tudo melhor, ele sempre faz do jeito certo. Os outros não, os outros estão errados. O orgulhoso, ele nunca aceita um não como resposta. Tá? Por quê? Porque ele não quer perder jamais. Pior do que tudo isso, o orgulhoso não sabe pedir perdão. O orgulhoso não sabe perdoar. Ele não dá ouvido aos outros. Irmãos, quem se cerca deste pecado, quem se cerca do orgulho, ele vai ter na sua vida certamente uma ferida muito grande e vai viver de forma solitária, porque o orgulho afasta as pessoas. Inclusive, o ser humano, ele fica afastado de Deus por causa do seu orgulho. Por quê, irmãos? Porque para nós nos aproximarmos de Deus, é necessário, então, que nós nos vejamos, nos enxerguemos como necessitados de Deus. E o orgulhoso não tem condições de fazer isso. Tá? Ele não tem condições. Então, muitas pessoas hoje andam afastadas do Senhor, simplesmente porque têm orgulho. Eles dizem no seu coração,
Eles dizem para si mesmos: eu sou senhor da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu não preciso de nada. Então, como é que Deus vai fazer uma obra nessa vida? Não há condições. Então é necessário, e você que me ouve hoje, se você ainda não se dobrou ao senhorio de Jesus Cristo, eu digo para você que você deve sair desse pedestal de orgulho, que você deve deixar essa realidade da sua vida afastado de Deus, e você deve dar oportunidade para Jesus. Eu tenho visto em toda essa situação que nós temos passado, com essa epidemia, com esse vírus que é terrível e que tem ceifado a vida de muitos, nós percebemos o quão frágil é o ser humano. Você se dá conta disso? Você que me ouve se dá conta disso? O quão somos frágeis, como não somos nada. Pessoas jovens, 20 e poucos anos, na plenitude da sua juventude, na plenitude da sua força, de repente são infectadas com vírus, daqui a pouco estão internadas. Para serem tratadas, elas são colocadas aos cuidados de outras pessoas, aos cuidados de uma máquina, para quem sabe ali através daquele tratamento e quem sabe a pessoa melhorar, mas muito tem ido a óbito. Será que não é possível perceber a pequenez do ser humano? E o quanto que nós precisamos de Deus? Então eu digo para você, desça desse pedestal de orgulho que você tem e que te afasta de Deus, e muitas vezes você nem percebe essa situação. Reconheça o Senhor Jesus como o autor da salvação, o autor da vida. Amém? E se você que me ouve é irmão em Cristo, já é salvo no Senhor Jesus, mas eventualmente está permitindo que o orgulho se manifeste na sua vida, eu digo para você, irmão, alerta, tome cuidado, repreenda isso da sua vida, não deixe isso tomar conta, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito, amém? Não? Então, se coloque aos pés da cruz. O único pedestal, irmão, que eu e você podemos nos colocar é aquele ali, é aos pés da cruz, amém? É ali onde é o nosso lugar, submissos ao Senhor Jesus, tá? Mas, além disso, além da graça divina, ela nos capacitar para a obra, além dela transformar as nossas vidas, literalmente da água para o vinho, a graça divina também, ela é suficiente, irmãos, para nos proteger e nos suster. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, uma guinada na realidade da passagem, porque o apóstolo, ele narra num primeiro momento, então, aquela experiência especial, maravilhosa, que Deus havia lhe dado. Mas agora ele vai falar de algo que, na realidade, tem sido uma experiência difícil. Aquela anterior foi uma experiência que ele vivenciou em específico no passado. Essa de agora é uma experiência que lhe é cotidiana. É o chamado espinho na carne. Nós não vamos ficar aqui, irmãos, procurando identificar o que seria esse espinho na carne. Existem aí várias ideias sobre a identidade do que seria isso, mas nós não vamos nos ater aqui nisso, porque a gente entende que isso é para um estudo bíblico, não se presta a esse momento. Mas é importante a gente entender quais seriam essas possibilidades. Então tem uns que vão dizer que era uma doença que estava ali atacando a vida do apóstolo Paulo. Outros já vão dizer, até por existir aí um mensageiro de Satanás envolvido na situação, que seria uma tentação
a qual Paulo era constantemente submetido durante a sua vida cristã. Outros não, outros já vão dizer que não era nenhuma nem outra coisa, mas era a grande oposição que ele sofria. Irmãos, independente do que seja, algumas coisas aí são realidade. Tá? Algumas coisas a gente pode afirmar literalmente. Primeiro, a origem era maligna. Sim, era maligna. Está claro isso na passagem. Tá? O principal inimigo das nossas vidas, ele tinha aí a sua participação, que é sempre uma participação visando o mal. O objetivo dele é sempre roubar, matar e destruir, certo? Então, isso fica claro na passagem. Outra coisa, então, é que o apóstolo, por conta disso, desse espinho na carne, ele sofria muito. A dor era grande, seja qual ela fosse. A dor era grande. E muito provavelmente ele passava, então, por uma situação humilhante. Muito semelhante a que Jó passou, irmãos. Porque nós sabemos que Jó enfrentou uma oposição do inimigo, onde ele foi ali tirando seus bens, depois sua família, depois o próprio Jó foi atacado com aquela doença terrível. Então a situação é muito semelhante à do apóstolo Paulo, com a diferença de que Jó teve a sua saúde restaurada, né? Constituiu a família e teve os seus bens, né, dados em fartura, em abundância para ele. Mas o que nós vemos aqui então é que Paulo não. Apesar de Paulo ter orado, diz a palavra, por 3 vezes ele orou sobre esse tema ao Senhor, ele clamou ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor respondeu para ele, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Essa foi a resposta do Senhor. Mas, irmãos, quando nós vemos então essa experiência de dificuldade, de prova na vida do apóstolo, nós notamos, irmãos, sim, que a graça, ela continua suficiente, amém? Ela continua suficiente para proteger o apóstolo Paulo e para nos proteger, amém? Porque, irmãos, nós sabemos que o maligno jamais irá além do que o Senhor permitir. Ou seja, ele tem um grande poder, a sua intenção, ela é a intenção maligna, só que ele está limitado. Só que ele só pode agir dentro daquilo que Deus permitir e nada mais. Ou seja, irmãos, nós podemos perceber que na graça de Deus, Deus tem tudo no seu controle, amém? Está tudo no controle do Senhor. A nossa vida, por conta da graça, está nas mãos do Senhor. É o Senhor que vai cuidar de todas as situações, tá? Ao mesmo tempo, irmãos, nós vemos que a graça, ela é suficiente para nos suster, para nos proteger, porque nós temos um canal aberto com o Senhor através da oração, amém? É verdade, o apóstolo Paulo clamou 3 vezes, diz a passagem, assim como o Senhor havia clamado lá no jardim da aflição. O Senhor Jesus então buscou a presença do Pai em oração, e ali ele dizia: Senhor, passa de mim esse cálice, Senhor, passa de mim esse cálice, Senhor, passa de mim esse cálice. Então o Senhor clamava. No entanto, o Senhor dizia: não seja a minha vontade, mas a tua. Amém? Então ele se submetia à vontade do Senhor. Paulo ali também, então, irmãos, no mesmo exemplo de Cristo, passando por aquela situação de dor, aquela situação de aflição, ele clama ao Senhor.
E o que é gostoso, irmãos, de ver, além de que nós temos uma porta aberta para falar com o Senhor, para falar das nossas realidades, para falar das nossas lutas, para falar das nossas dores, irmãos. Além disso, uma coisa é certa também, o Senhor jamais nos deixará sem resposta, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor jamais nos deixará sem resposta. Ele atende o clamor dos seus, Ele fala com os seus, Ele responde às orações, irmãos. Queridos, como isso serve de conforto e de fortalecimento para nós. Eu comentava com os irmãos agora há poucos dias no grupo, pelo grupo, a bênção que é poder ver em toda essa situação Deus respondendo às nossas orações. Amém? Deus nos fazendo carinho e vermos então a atuação poderosa do nosso Deus em nosso meio. Amém? Então Deus não deixa o seu sem resposta. Melhor que isso, a resposta do Senhor sempre será a melhor para nós. Amém? Porque é isso que nós vemos nessa passagem. E isso, irmãos, é benefício da graça divina nas nossas vidas. Porque de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Isso é uma realidade, irmãos, aonde o Senhor respondeu para ele que a graça lhe bastava e que o poder do Senhor se manifestava na fraqueza. Então, Paulo seria de alguma forma aperfeiçoado em toda aquela situação. Paulo, então, ele poderia sim, na sua fraqueza, da qual suscitava o poder de Deus, superabundava o poder de Deus, Paulo poderia então na sua fraqueza se gloriar, porque a graça de Deus estaria manifesta ali na sua vida e através da sua vida para outros, amém? Então, meus queridos, são duas situações de vida do apóstolo, duas realidades de vida, uma experiência única, uma experiência constante, mas onde a gente vê a graça do Senhor se manifestando de forma rica e abundante sobre a vida dele, amém? Então vejam que a graça sobre a nossa vida, ela sempre será suficiente para nos capacitar para a realização da obra do Senhor, suficiente para transformar as nossas vidas, suficiente para nos sustentar, para nos proteger. Amém? Assim foi com o apóstolo Paulo, assim é sobre a minha vida, assim é sobre a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Você possa guardar essa palavra no seu coração. Eventualmente esses dias de fato têm sido difíceis para todos nós, mas o Senhor está ao nosso lado, amém? A graça do Senhor, ela continua sendo suficiente. E se você que me ouve hoje, nessa noite, se você então, ouvindo esta palavra, sobretudo quando eu falava do orgulho de andar afastado de Deus, se Deus tocou no seu coração, se Deus falou com você, eu digo para você, hoje mesmo, aí onde você está no seu lar, faça a sua oração, entregue a sua vida para Jesus, reconheça Ele como seu Senhor e seu Salvador, não deixe essa oportunidade passar, reconheça-se como dependente e necessitado de Deus, porque é isso que eu e você somos, deste passo de fé ao lado do Senhor Jesus. Se você é meu irmão e me ouve, também nessa questão, anda afastado dos caminhos do Senhor, está fora do aprisco das ovelhas do Senhor, Deus está chamando de volta, Deus está te chamando a congregar. Não é bom que você esteja andando nessa situação. Deixa tudo mais de lado, volta para o Senhor. Eu quero orar com você, eu vou orar sobre a sua vida e pedir que a graça de Deus seja abundante sobre você, amém? Mas não deixe de fazer essa oração hoje.
Oremos. Deus querido, como é bom poder ler a Tua palavra. Como é bom, Senhor, falar do Teu amor, expresso através da graça dada através de Jesus Cristo. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Teu amor continua irradiando ainda hoje nos nossos dias, na ação poderosa do Teu Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho. Eu oro por aqueles, Senhor, que agora estão com seus corações quebrantados na Tua presença, pedindo perdão, Senhor, pedindo que o Senhor seja Salvador e Senhor de suas vidas. Aqueles que estão, Senhor, dizendo que estão voltando para a casa do Pai. Senhor, abençoe essas vidas ricamente, Senhor. Trabalha em seus corações. O Senhor possa ministrar tudo aquilo que nós falamos nessa noite da Tua graça, Senhor, sobre as suas vidas, ó Pai. Vai transformando no nome de Jesus, Senhor. Atua com o Teu poder, Senhor, que só o Teu Espírito Santo pode realizar nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus de graça, trabalha na preparação para a Tua obra, Senhor. Ó Deus, enche com o poder do Teu Espírito para que sejam fontes a jorrar, Senhor, da mensagem do Teu Evangelho para aqueles que perdidos estão. Ó, os meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, Senhor, fortalece, Deus, fortalece no dia da angústia, no dia da dificuldade, Senhor, nas situações de provação, Senhor, vem fortalecer, Senhor. Nós te rogamos que sintam a Tua presença, Senhor, aquela presença, Senhor, que protege, que acalenta, Senhor, que toma nos braços aquele que está ferido, Senhor, que traz para junto de si. Oh Deus, cura, Senhor, nós te rogamos, meu Pai. Faz esta obra, Senhor, no Teu povo. Abençoa toda a Tua igreja, Senhor, nós te pedimos. E muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque de fato a Tua graça é bastante, Senhor, é suficiente, Senhor, para aqueles que depositam a sua fé no Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Aceita a nossa adoração e o nosso louvor e abençoa, Senhor, todo o Teu povo, cada lar, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que bênção poder orar com você, que alegria podemos falar da palavra de Deus. Guarda esta palavra no seu coração, você possa levá-la meditando, que Deus possa continuar falando ao seu coração, porque nós sabemos que a palavra do Senhor ela vai se renovando, ela vai falando aos nossos corações. Que você tenha uma semana abençoada, que você seja protegido, guardado, livrado de todo mal para a glória do nosso Deus. E eu aguardo você então novamente para aquele encontro da próxima quarta-feira, quando temos então sempre todas as quartas-feiras nos reunidos para estudar a palavra de Deus, tá bom? Até lá, Deus te abençoe, uma boa noite.